Boa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Nem a doutora Melissa entrou ainda. Vou esperar um pouquinho aqui. A Melissa entrar para eu chamar ela. Boa noite. Estou esperando a doutora Melissa entrar, gente. Assim que ela entrar, a gente começa. Isso porque eu acabei de orientar ela. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, Fernanda. Vamos ver se a Melissa entra. Às vezes ela teve problema. Esperemos que não. Que esteja tudo certo com ela. Vamos ver. Esperando só a Melissa entrar, gente. Cadê você, Melissa? Vamos ver aqui se a... Tô só esperando a doutora Melissa entrar, gente, para eu poder chamá-la. Convidá-la aqui. O que será que aconteceu? Acabei de falar com ela. Vamos ver. 5 minutos, ela não entrou ainda? Espera só um pouquinho. Vamos lá. Aí a doutora Melissa entrou. Melissa, manda um pedido aqui para você entrar na live comigo. Você consegue mandar aí. Manda um pedido aqui para entrar na live, Melissa. Aí.
Aceita agora. Tá conectando. Só inverter aqui um pouquinho. Estou esperando a Melissa conectar. Conseguiu aí, Melissa? Só aperta aí para aceitar e se posiciona. No meu ele só dá conectando, conectando, conectando. Melissa, você tem que apertar o botãozinho aí para aceitar comigo. Ah, recusou. Não recusa, Melissa. É aceita. Aê! Aê! Oi! Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Essa é a doutora Melissa Quirino. Ela é minha amiga de longa data aqui em São José, uma excelente mastologista. E o intuito dessa bate-papo é a gente tentar tirar um pouquinho as dúvidas sobre doenças da mama. Quem me conhece, quem é minha paciente, sabe que eu gosto de encaminhar bastante para o mastologista, porque eu acho que quando a gente encaminha, quando não é a nossa especialidade, é segurança para os dois, né? Tanto para mim quanto para o paciente e também às vezes até para o mastologista. Às vezes a gente consegue fazer um diagnóstico precoce importante, né, Melissa? Uhum, com certeza. E curto o diagnóstico. Caminho para o diagnóstico. Mais rápido. Eu vou começar aqui com algumas perguntas que eu recebi. Depois, quem quiser perguntar também, pode colocar aí nos comentários que eu vou perguntando, tá? Uma das perguntas que eu mais recebi, assim, com que idade que tem que começar a fazer mamografia e qual a frequência da mamografia? Ah, muito bem. Bom, a idade recomendada é os 40 anos de idade, tá? Mulheres acima do 40, na frequência anual. Por quê? Da onde saíram essas recomendações? Foram feitos estudos, o maior foi nos Estados Unidos, tá? Já há bastante tempo, e esse estudo mostrou que a mamografia é capaz de diminuir o risco de morte por câncer de mama. Por quê? Porque ela consegue diagnosticar o câncer no início, tá? Então, esse estudo mostrou que essa diminuição de risco ela é maior acima dos 50 anos, tá? Dos 50 aos 70. Essa diminuição de risco também existe, mas é menor dos 40 aos 50. E ela não é apreciável abaixo dos 40. Então, por isso que a recomendação é aos 40. É quando você consegue reduzir o risco de morte por câncer de mama. Então, há benefício em fazer a mamografia. Por que o intervalo anual e não o intervalo a cada dois anos? Esse estudo mostrou que acima de 2 anos, a mamografia sequencial, ela não tem muito benefício. Esse benefício do risco de redução de morte por câncer de mama, ele é maior quando as mamografias são feitas a intervalos a cada ano e no máximo a cada 2 anos. E outra coisa que me perguntaram aqui, quem tem câncer de mama na família tem que começar a fazer mamografia antes dos 40 ou não? Ou algum Não caso específico necessariamente, precisa? Então, eu já falei agora há pouco que a mamografia tem uma sensibilidade duvidosa aí antes dos 40 anos. Então, quem que vai se beneficiar de fazer a mamografia dos 40? Quem realmente pertence a um grupo de risco. E eu vejo que as pacientes têm muita dúvida, né? Às vezes ela tem uma tia só que teve câncer de mama, uma prima, e ela já pensa que ela está no grupo de risco. Na verdade, sempre que a pessoa tiver mais de um familiar com câncer de mama, eu acho legal ele visitar o mastologista
para poder pegar a história familiar, né, desse paciente, analisar também outros fatores de risco, né, que é do estilo de vida da mulher, e dessa maneira propor a ela como deve ser feito o rastreamento do câncer de mama, tá? Existem protocolos que prevêem o início da mamografia 10 anos antes da idade em que o parente de primeiro grau teve o câncer de mama, né? Então, no caso, mãe, irmã, tá? Tiveram câncer de mama, isso é primeiro grau, tá, gente? Ou então, aos 35 anos, que é o protocolo do Ministério da Saúde. Mas antes disso, é necessário estratificar o risco da paciente, saber se realmente ela é do grupo de risco. E quem que tem indicação de pesquisar o gene, o BRCA1 e 2? Certo. Hoje é obrigatória essa pesquisa para quem recebe um diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 anos, isso está coberto pelas operadoras de saúde. E para alguns casos... Eu achei que era antes dos 45. Não, antes dos 50. E para alguns casos, antes dos 60 anos, dependendo do tipo molecular de câncer daquela paciente. Algumas operadoras também cobrem a realização de painéis multigenes, a depender da história familiar daquela paciente, da idade também que ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, até porque não é só a mutação no BRCA que está associada ao risco de câncer de mama hereditário, né? Existem outras mutações. Só para contextualizar, assim, quem está acompanhando a gente, o BRCA1 e 2 é aquele gene que a Angelina Jolie descobriu que tinha também e foi fazer a mastectomia profilática bilateral. Então, só para vocês terem uma ideia. E ele é associado a câncer de mama em mulheres mais jovens, né, Melissa? Isso, exatamente. Existem mutações que aumentam muito o risco de câncer de mama ao longo da vida, tá? E podem justificar, às vezes, o câncer de mama numa mulher muito jovem, que às vezes nem história familiar tem, ok? E às vezes você testa aquela paciente e ela vem com uma mutação deletéria, né? Que oferece um risco aí dela ter câncer maior do que a população geral. Aí para essa mulher, a depender do tipo de mutação, da penetrância do gene, o quanto ele é capaz de aumentar esse risco de câncer de mama, você pode oferecer para essa mulher estratégias redutoras de risco, como o uso de certas medicações, o rastreamento com exames como a ressonância magnética, ou até em alguns casos, né, a cirurgia redutora de risco, né, que é a retirada das mamas, como fez a Angelina Jolie. Uma das perguntas aqui era quando que a gente deve indicar, quando que faz a ressonância magnética? Porque às vezes eu pego no consultório, a paciente chega e fala assim, não quero fazer mamografia, eu quero fazer ressonância. Eu falo assim, não, mas ressonância não é comigo, ressonância é com mastologista. Vou puxar um pouquinho, quando que está indicado? Então, já falou, a ressonância está indicada nessas pacientes que tem às vezes a mutação para você fazer o rastreio, né? Isso, exatamente. Eu tenho pacientes nesse contexto que fazem ressonância anual, porque já tem uma testagem genética que mostrou que ela é portadora de mutação, tá? É claro que, eventualmente, o mastologista também rastreia suas pacientes de alto risco que não tem mutação detectada, mas veja bem, é aquela paciente onde a gente atende e a gente identifica aquela história familiar que realmente é de risco, tá? E também a ressonância pode ser usada em casos onde a gente quer fazer uma avaliação pré-operatória da mama para tratamento de câncer, né? Existem algumas indicações. E também em casos onde eu quero estudar melhor uma doença da mama, né? Via de regra, nós mastologistas, a gente pede pouca ressonância de mama, tá? A gente pensa bastante antes de pedir a ressonância, porque é um exame que tem muito falso positivo. Então, você tem que saber muito bem por que você está pedindo e, mais que isso, você tem que saber interpretar aquele resultado, tá? E lembrando que a ressonância não substitui a mamografia, ela não é melhor que a mamografia. Nenhum exame mostrou ser capaz de reduzir a mortalidade por câncer. Ela varia entre 15% a 35% em mulheres acima dos 50 anos. E entre os 15% e 25% entre as mulheres do 40 aos 50. Então, fazer uma mamografia todo ano diminui o risco de morte por câncer de mama. Nenhum exame se mostrou
capaz disso, nem a ultrassom de mama, ok? Existem mulheres que falam, doutora, eu faço rastreamento de câncer de mama com ultrassom desde os 30. Olha, lamento te dizer, esse exame não mostrou ser eficaz de reduzir o seu risco de morte por câncer de mama. Então, não é aconselhável fazer esse rastreamento, embora atualmente seja praticamente uma rotina, né, fazer esse exame. Mas ele não é igual à mamografia, não substitui. Isso que eu ia te perguntar também, Melissa, quando que a gente faz a ultrassom de mama? Quando que a gente associa associa a ultrassom de mama com a mamografia? E se a ultrassom de mama, tem paciente que fala para mim, mas eu tenho que fazer ultrassom de mama de 6 em 6 meses. Mas tem sentido isso ou não? Então, na verdade, tem o dia a dia do consultório, né? A paciente às vezes se apresenta com certas queixas, você vai examinar, você palpa alguma coisa na mama dela. Se ela tem menos de 40 anos, a ultrassom é mandatória, principalmente quando ela tem uma alteração no exame clínico, tá? A ultrassom também, ela pode ser usada para complementar a mamografia em situações onde aparecem nódulos ou quando a mama é muito densa, tá? A ultrassom também pode ser utilizada no acompanhamento de alterações provavelmente benignas, então aquela paciente que fez um primeiro exame, ele deu alterado, e a lesão está categorizada em grupo de provavelmente benigna, o BIRADS 3. Essa paciente deve fazer um controle semestral que não é eterno, ok? Eu atendo no meu consultório várias pacientes que falam, doutora, eu faço ultrassom de 6 em 6 meses há 5 anos. Não existe. A escala de BIRADS, ela prevê esse acompanhamento semestral por um intervalo de tempo, tá? De cerca de 2 anos. A partir desse momento, se a lesão se mantém estável, se ela não aumentou, ela não mudou, o controle volta a ser anual, tá? Não existe ultrassom semestral eterno, nem para quem é de alto risco, ok? Às vezes a gente fala para a paciente vir para a gente examinar, mas não é eterno o controle. Por isso que é importante guardar o exame, né, Adriane? Levar. Eu vim aqui para você ver meus exames. Traz os antigos, porque às vezes a lesão já está estável há uns 4 ou 5 anos. Você não precisa continuar fazendo exame de 6 em 6 meses. Você pode visitar menos o médico, né? Enfim, não sei se eu resumi bem. Fazer anual, exatamente. Não, e existem situações também de determinadas queixas persistentes. Às vezes a paciente tem um sinal, um sintoma persistente, e às vezes, mesmo diante de um exame normal, o mastologista pode querer repetir daqui a algum tempo. Então é individualizado, né? Vale a pena. Ou repetir no intervalo mais curto também, se precisar, né, Melissa? Às vezes tem casos que sim, tem casos às vezes que eu falo para a paciente repetir em 4 meses, mas assim, isso daí não é a rotina, né? Veja bem, você não vai fazer isso de forma rotineira, você vai fazer isso por um caso ou outro que você julga necessário, né? Que você é necessário. Outra dúvida que chegou aqui nódulo, quando a paciente tem nódulo ou cisto na mama, isso pode evoluir para câncer? E qual que é a porcentagem de mulheres que têm nódulo, às vezes que considera benigno, evoluir para câncer esse nódulo? Me perguntaram isso depois que eu te mandei as perguntas, chegou uma pergunta. Eu sempre falo isso, eu respondo isso no consultório também, porque essa é uma pergunta frequente mesmo. Eu falo para minhas pacientes que câncer nasce câncer. Nada vira câncer. Porém, alguns cânceres, eles podem, numa fase inicial, se assemelhar a uma lesão provavelmente benigna. E aí, qual que é esse risco de você ter um câncer disfarçado de lesão provavelmente benigna? Menor que 2%, tá? A depender do formato da lesão, do aspecto dela ali ao exame de imagem, tanto mamografia quanto ultrassom, tá? E é por isso que você acompanha, porque se for um câncer, quando você vai fazer o exame ali com intervalo semestral, já vai estar diferente. E isso não prejudica a paciente em termos de atraso de diagnóstico, tá? A escala de BIRADS, ela foi criada baseada em um estudo populacional, onde ela confrontou resultado de exame com biópsia, né? E mostrou que você tem um delay aí de 6 meses que seja para fazer o diagnóstico. Quando você fala de uma lesão BIRADS 3, esse delay ele não causa aumento da chance de morte por câncer de mama, tá? Via de regra. Não é um atraso que prejudica o paciente. Você
seguindo bem a categoria BRADS 3, você vai estar fazendo um diagnóstico ainda inicial. E você vai poder oferecer para essa paciente, via de regra, um tratamento mais conservador, né, enfim, uma chance de cura maior, tá? Então, essa chance existe para algumas lesões, mas é muito raro. Em outras situações, tá, Adriana? Existem lesões que a gente biopsia, que vem benigna, mas são lesões que guardam um aumento de risco para câncer de mama. São as lesões com atipias, tá? Essas lesões, elas oferecem um risco de câncer aparecer na periferia dessas lesões. Então, às vezes, quando a paciente tem uma biópsia daquela de punção com um diagnóstico como esse, a gente orienta a retirada da lesão, para confirmar que não tem um câncer ali na periferia daquela lesão. Mas você só pode afirmar isso quando a paciente fez uma punção, tá? E geralmente essas lesões, elas não estão na categoria 3. Geralmente elas têm um aspecto suspeito, elas acabam entrando numa categoria de suspeito mesmo, onde você vai obrigatoriamente biopsiar. Entendi. A Cristiane perguntou aí que ela fez uma mamografia no passado, deu BRADS 4C, aí pediu ultrassom e veio como se não é nada. É possível isso? Vou botar você no fogo, Sim. Aí, Melissa. Sim, algumas lesões, alguns tipos de câncer, eles podem aparecer na mamografia e podem não aparecer na ultrassom, tá? Às vezes tem lesões que só aparecem em um método de imagem, então é importante sempre a paciente estar com um especialista, onde ele vai avaliar o grau de suspeita dessa lesão na mamografia, ele vai examinar essa paciente. E às vezes também acontece o contrário, Cristiane. A Adriana deve se lembrar, a gente tem uma paciente em comum, onde ela tinha uns 3 ultrassons de mama normal e ela se queixava de um nódulo palpável. E aí ela passou em alguns ginecologistas, aí quando passou com a Adriana examinou, ela tinha prótese, a Adriana ficou na dúvida se estava palpando um nódulo, se era ali um ressalto do implante, e pediu para passar comigo. Quando eu examinei, eu achei que tinha uma lesão palpável, eu achei que ela era suspeita, essa paciente tinha ultrassom da mama normal, mamografia normal, tá? É verdade. E que eu pedi a mamografia para ela depois, veio aquela mama toda densa, de uma menina muito jovem, essa menina tinha 24 anos na época, e pedi a biópsia daquela lesão palpável. Eu liguei para um amigo meu, a biopsia, lesão palpável, e deu câncer. Então, os exames de imagem, eles têm chance de falso negativo e existem lesões que não aparecem obrigatoriamente na mamografia, no ultrassom, na ressonância, tá? Mas é importante sempre observar também o exame clínico, ver se a paciente tem uma lesão suspeita, ver se a lesão que apareceu na mamografia é suspeita, porque se ela tiver um aspecto suspeito, mesmo que a ultrassom dê normal, a investigação continua. Eu posso pedir uma biópsia guiada por mamografia. E ver o histórico também da paciente, né, Melissa? Porque, assim, aquela coisa, né? Essa paciente que a gente está falando, gente, é uma paciente incomum que chegou muito nova no meu consultório. E ela tinha vindo de um outro ginecologista, o ginecologista falou, isso aí não é nada, é um fibroadenoma. E ela tinha uma história familiar que a mãe morreu de câncer com 37 anos. Mas ela testou negativo. Então, ela é bem ilustrativa. Mas de qualquer maneira... Assim, ó, a luz amarela, ela falou assim, ó, corre com isso aí, vamos investigar melhor, porque é a luz amarela ou luz vermelha, né, pra gente dar seguimento na investigação, né? Não pode simplesmente... Mas na verdade, Adriana, a gente não... Então, mas nós mastologistas, independente da história familiar, se a paciente tiver uma lesão cujo aspecto é suspeito na mamografia e ela não aparece no ultrassom, mesmo que ela não tenha história familiar nenhuma, eu vou investigar. É claro que você fica mais desconfiado quando a paciente tem uma história familiar ou quando, por exemplo, ela fez uma biópsia ou fez uma cirurgia onde ela tirou uma lesão que é um marcador de risco para câncer de mama. Então, você desconfia um pouco mais, mas via de regra, no mastologista, a gente vai muito ali em relação ao que a gente vê da lesão. Mas não tenha dúvida que a paciente com história familiar, ela tem que ficar mais atenta, ela tem que valorizar, olha, essa paciente, o que fez ela procurar vários profissionais e ir lá no seu consultório e no meu, é porque ela sentia alguma coisa. E ela sabia que aquilo que ela sentia não era o normal da mama dela. Ela se examinava.
entendeu? Então ela insistiu nisso. E é claro que a história familiar dela pesou no ombro, né? Ela falou, não, poxa, eu tenho uma história tão, né? Eu vou atrás. Então, a história familiar, às vezes, ela é interessante, que ela é uma motivação para que a paciente procure o médico. Eu acho isso super interessante e super válido. Porque, às vezes, a paciente deixa de procurar, mesmo quando ela sente alguma coisa, porque ela acha, não é nada, eu não tenho história na família. E, às vezes, quando ela procura, a lesão já está avançada. Então, eu acho importante isso como uma mola propulsora para que essa paciente se sinta motivada a ir ao médico. Aí Mas atrás, lembro né? que quem não tem que ir também. Tá bom? Outra pergunta que chegou aqui tem algum tamanho de nódulo que, mesmo sendo benigno, é indicativo de tirar ou não? Tem um Olha, limite, não. igual mioma, né? Vamos fazer um paralelo assim. Mioma, às vezes, quando o mioma tem mais de 5 centímetros e a paciente, às vezes, quer engravidar, alguma coisa assim, tem indicação, às vezes, de tirar o mioma, né? Que pode atrapalhar na implantação do embrião, essas coisas. Mas na mama tem alguma coisa assim? Ah, não, ó, se o nódulo passar de X centímetros, a gente obrigatoriamente tem que tirar. Ou não? Olha, eu já vi alguns mastologistas que têm essa fita métrica na cabeça, tá? Eu, particularmente, eu levo em consideração, assim, o tamanho do nódulo, o tamanho da mama. Às vezes você tem nódulos grandes, lá de uns 4 centímetros, mas a paciente tem aquela mama grande, ela usa sutiã 48. Então, aquele nódulo de 4 centímetros na mama dela é até difícil de perceber, às vezes, se ele é mais profundo, tá? Mas um nódulo de 4 centímetros numa menina magrinha, com aquela mama pequenininha, aquilo ali, até assim, só dela tirar o sutiã, você já vê o nódulo apontando. Aquilo, mesmo que seja benigno, com certeza vai trazer um desconforto visual e tátil naquela paciente. Então, eu acho que o incômodo é uma indicação de retirada. Outra indicação é aquele nódulo que você está acompanhando e ele cresce, né, de forma importante entre exames sucessivos, principalmente quando ele cresce no exame clínico. Eu habitualmente indico a retirada. Existem alguns nódulos que, quando estão crescendo bastante, eles acabam degenerando, tá? O fibroadenoma degenerado é um nódulo benigno, mas quando ele cresce bastante, pode ser que no meio dele, o tecido, a multiplicação celular é tão grande que os vasos sanguíneos não dão conta de nutrir o nódulo e ele acaba degenerando, tendo uma parte assim como se fosse liquefeita dentro dele. Esse fibroadenoma degenerado, ele costuma causar sintoma, ele costuma causar dor, maior desconforto. Então, aí, nesse caso, às vezes eu acabo indicando a retirada. Porque ele vai causar um desconforto para a paciente. Se não está causando agora, vai causar daqui a pouco. Então, às vezes, quando chegam umas meninas no meu consultório, eu sei que é um nódulo benigno, mas ele é grandão. E ele já tem sinais que está degenerando. Eu acabo propondo a retirada. Entendi. Outra dúvida que chegou aqui. Tinha antigamente, nem sei se hoje em dia a gente pode falar isso. A amamentação ainda é um fator de proteção para câncer de mama? E assim, com que idade, né? A amamentação é um fator de proteção para câncer de mama? Sim, sim. A amamentação, ela é capaz de reduzir, sim, o risco de câncer de mama. Ela não é capaz de evitar o câncer de mama, mas ela é capaz, sim, de reduzir o risco de câncer de mama, tá? Mesmo as Isso velhas é que variante. amamentam com 40 anos, assim, que nem eu, as velhas que amamentam com 40 anos, também tem proteção ou não? Sim, é o tempo cumulativo de amamentação que é capaz de proteger essa pessoa, né? Quanto mais tempo a mulher amamentar, maior é essa Para a redução de proteção. risco. Por quê? Porque a mama da gente, ela alcança a maturação dela durante a amamentação. E a mama que alcança essa maturação, ela estaria menos susceptível a interferências no material genético de suas células. Então, isso faria com que ela tornasse assim um pouco mais resistente ao desenvolvimento do câncer de mama, né? Um fator de proteção. Proteção. Tá. E outra coisa que me perguntaram lá nos box, né? O uso de anticoncepção hormonal oral e outros não hormonais não orais
pode influenciar nas doenças da mama? Anticoncepcional oral pode aumentar risco de câncer de mama, Então, o aparecimento de nódulos, anticoncepcional, cistos, essas coisas? existia uma fama, né, para o anticoncepcional de que ele aumentava o risco de câncer de mama, mas até então não tinha nenhum estudo robusto mostrando isso, tá? Mas o estudo robusto, ele aconteceu no ano de 2018, e ele mostrou, sim, um aumento de risco, tá? Ele é um aumento de risco modesto, ele é tempo de uso dependente, depois que a mulher para de tomar também, ele vai diminuindo, tá? Geralmente, não os próprios autores que fizeram esse estudo, eles concluíram, assim, que é um aumento de risco modesto e que você deve avaliar caso a caso o benefício daquele contraceptivo. Por quê? Porque é uma faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que aumenta o risco de câncer de mama, diminui o risco de câncer de ovário. É uma ferramenta importante no De tratamento da endométrio, né? endometriose, né? Ela é importante E também também a na própria proteção do endométrio. anticoncepção, né? Porque. Sim, sem E para contar a própria isso. Mas anticoncepção, porque a protege contra principal câncer de fator, né? Porque senão. endométrio. Então, tem vários fatores de Sim. proteção do anticoncepcional. Então, assim, quando a paciente vem na consulta, ela fala, tô com dúvida se eu tomo. Aí eu vejo, às vezes ela tem uma história familiar grande, ela é uma paciente sedentária, obesa, ela fuma, então ela coleciona vários fatores de risco. Eu falo, olha, você vai colecionar mais Fatores de um, risco. se você tomar um anticoncepcional. Mas ela vem para mim, doutora, eu tenho uma história familiar de risco, mas eu tenho uma endometriose severa, né? Eu já, inclusive, às vezes tem casos de endometriose, né, Adriana, que a paciente tem exclusão renal, perdeu parte do intestino. Então, nessa paciente, a É. endometriose faz um estrago tão grande quanto um câncer. Então, eu não vejo, assim, o porquê dela não usar o anticoncepcional. Então, cada caso deve ser Até individualizado, né? individualizado. Até em qualidade de vida, né, para a paciente. Porque é isso, às vezes ela tem um aumento pequeno na chance de ter câncer de mama, mas aí você tira o anticoncepcional dela, tem paciente às vezes tem muita cólica, usa o anticoncepcional por cólica, ou mesmo paciente que já tem às vezes 2, 3 filhos, tá bem adaptada com o anticoncepcional, por que você vai tirar aquilo, né? E ela de repente arruma um terceiro, um quarto, um quinto filho também, né? Que é ruim também, às vezes, para a A pessoa, gravidez né? não Em termos de planejada qualidade de pode vida, gerar de tudo. um estrago tão maior quanto um Grande câncer na vida de uma quanto um família, né? câncer. Sim, por isso, porque o filho é para sempre, né? Eu acho, O filho Adriana, que não eu tem acho assim, jeito. no dia a dia do consultório, eu acho que assim, vale o desejo da paciente, o motivo dela tomar aquele anticoncepcional, será que ela foi orientada adequadamente? Será que ela está escolhendo o melhor método? O planejamento Método, sim. reprodutivo dela, né? A interação que ela tem com o parceiro, porque às vezes tem paciente que não tem uma boa interação, a gente está agora no momento da pandemia sobre a questão do aumento da violência doméstica. A gente sabe que tem Sim, com parceiro que não deixa a certeza. mulher tomar anticoncepcional. E, às vezes, um jeito de prender aquela mulher a ele é fazer com que ela esteja sempre grávida dele. Então, é aquela mulher que fica sempre Também. ali com as crianças, ela não consegue se desvencilhar daquele companheiro, é dependente dele financeiramente, tem os filhos sobre a guarda dela, porque ele Dela, trabalha fora e sim. ela fica em casa. E então, às vezes, o anticoncepcional para ela significa um outro tipo de ferramenta, né? Às vezes até para que ela se programe melhor e consiga, de certa maneira, assim, se programar, se desvencilhar daquele companheiro que a maltrata, né? Então, Companheiro. o anticoncepcional, ele tem várias ações, né? Então, acho que vale Sim, com o certeza. critério individual. Tem que ver cada caso é um caso, mas de fato aumenta o risco, mas é um aumento de risco modesto. E você falou um pouquinho aí, Melissa, dos fatores de risco para câncer de mama. Quais que são aí os mais pronunciados, assim? As pacientes sempre me perguntam, Melissa, por que está tendo tanto câncer de mama, né? De Eu digo para mama, elas, exato. eu digo assim, até num tom de brincadeira, mas ele é verdadeiro. Depois, lógico que eu explico para ela. É porque estamos sedentárias, obesas e, desculpe-me os rapazes, estamos bebendo que nem os homens, tá? O sedentarismo, a obesidade são os principais fatores de risco para câncer de mama. Eu te diria a obesidade está no topo, entendeu? Principalmente para o câncer de mama que acomete as mulheres mais velhas, tá? E a ingestão de bebida Tá. alcoólica, isoladamente, é um fator de risco maior do que o consumo de cigarro, tá? Ah, doutora, mas eu só bebo Não final de sabia. semana. Mas olha, se você bebe todo final de semana,
é como se você bebesse uma cota diária sempre sábado e domingo. E se você faz isso religiosamente, todo sábado e domingo, isso é um fator de risco para câncer de mama. E às vezes você também está acima do peso, você é sedentária, você toma anticoncepcional, você não engravidou, você não amamentou. Então você coleciona fatores de risco e poucos fatores de proteção. E aí o seu risco de câncer aumenta. Então é isso que acontece hoje. 90% dos cânceres de mama, eles têm a ver com essa balança de risco e proteção. Entendeu? O risco tá pesando mais, na verdade, né? A proteção nem tanto. E aí você tem mais câncer de mama. E não é a história familiar, né? As pessoas, às vezes, atribuem a história familiar... Foco só na história familiar também, né? Aqui, pegando o gancho, eu vi uma pergunta. Eu vi uma pergunta aqui bem interessante. É fator de risco, né? Ó, o diabetes, ele não é bem um fator de risco. O problema é a obesidade, que leva ao diabetes tipo 2, tá? E esse é um fator de risco. Por quê? Porque a obesidade faz aumentar a insulina, tá? No momento inicial, você tem uma descarga de insulina na corrente sanguínea para tentar botar a glicose na célula, mas a célula tá, o citoplasma cheio de gordura, a paciente está gordinha. Isso altera o receptor da célula, a glicose não consegue entrar, o pâncreas entende que falta insulina e tasca insulina na corrente sanguínea. Nesse primeiro momento, essa insulina alta, ela causa vários sinais, né? Aquela barriga de chope, aquele pescoço gordinho, né? A obesidade centrípeta, aquele tronco grande, as pernas finas, escurece as suas axilas, escurece a sua virilha, né? Dá aquela giba aqui atrás do pescoço, deixa você meio careca, cresce pela onde não é para crescer, isso no primeiro momento. E essa insulina alta, ela ajuda a replicação celular das células, ela aumenta o risco de multiplicação celular desordenada. Então, isso é um aumenta o risco de câncer de mama. E num segundo momento, uma hora o pâncreas entra em falência e você vira diabética. Então, na verdade, o diabetes não é um fator de risco, mas o problema é a soma, né? Obesidade, diabetes, hipertensão, a síndrome metabólica. E a gênese da síndrome metabólica, a Adriana pode me corrigir, é a insulina alta. Né? Tem todo uma orquestra aí. É isso que aumenta o risco de câncer de mama. Mas eu te diria que o pivô disso é a obesidade. Ela é o mal maior. E uma fator de proteção? Sim, além da amamentação. Porque as mulheres estão deixando. Que as mulheres estão deixando de fazer a mamografia. É fator de risco para. Tá todo correndo mundo do médico. Tá todo mundo aumentando de peso, tá todo mundo bebendo muito, a pandemia é fator de risco mesmo. Concordo plenamente. Concordo, nesse sentido mas fatores de proteção, né? Quando a gente, mesmo na pandemia, é uma vergonha, a gente pode tentar melhorar. Podemos beber menos, comer menos, eu me incluo nisso, e tentar fazer algum tipo de exercício. Ajustar, né? Pode fazer exercício é proteção. Pandemia, dá para ajustar. Dá, eu me incluo nisso. Exercício, amamentação. Que mais? Exercício, amamentação, né? Se manter magra, se manter magra, consumo moderado de bebidas alcoólicas, né? Evitar. A dieta também, parece que existe uma influência da dieta. A dieta que é pobre em hortaliças, ela é um aumento de risco. Então, se você tiver uma dieta rica em hortaliças, aquela dieta equilibrada, né? Não é sem carne vermelha e sem glúten, não, tá? Não é isso, não. Eu digo a dieta equilibrada. É aquela dieta onde tem fruta, legume e verdura todo dia, né? Todo dia. E onde tem fibras, existe um equilíbrio entre todos os alimentos, e isso é um fator de proteção, tá? Então, eu te diria que atividade física, dieta e consumo moderado de bebidas alcoólicas, excluir o cigarro da sua vida é proteção. Também é proteção engravidar antes dos 30 anos, por causa da questão da maturidade da glândula mamária. Parece que engravidar antes dos 30 é mais protetor do que engravidar antes dos 35 e do que engravidar após os 35, entendeu? Botaria assim, na verdade, engravidar depois dos 30 é menos protetor do que engravidar antes dos 30. Tá? Então, eu diria esses também como fatores de proteção. Outra pergunta interessante que eu recebi é os tipos de cirurgia de mama, né? Quando que está indicado se tirar só o nódulo
quando que está indicado você tirar Pelo que eu entendi que a pessoa falou, eu que traduzi já, Melissa, a quadrantectomia, e quando que está indicado você fazer mastectomia direto? Você falou assim, não, não dá mastectomia direto. Bom, a primeira coisa, né, vamos desmistificar. Antigamente, o tratamento do câncer de mama ele era muito baseado na cirurgia. Então, quanto mais radical a cirurgia, mais chance de cura aquela mulher tinha, tá? Felizmente, a medicina evoluiu, os estudos foram sendo realizados, ok? Falando de medicina baseada em evidência, e hoje todo mundo, com a história da cloroquina, já teve um contato com isso. O que é medicina baseada em Baseado em evidência? Onde evidência. é aquele estudo feito adequadamente, conduzido adequadamente, num cenário adequado, enfim, que conseguiu produzir um resultado confiável, tá? Então, estudos assim foram feitos e eles mostraram que não retirar a mama, fazer um quadrante e fazer radioterapia tem o mesmo efeito para controle local da doença do que a mastectomia. E hoje, né, estudos mais recentes mostram que, inclusive, a cirurgia que preserva a mama e faz a radioterapia, desde que a paciente tenha um tumor que se enquadre nos critérios de preservação da mama, isso é superior à retirada da mama em termos de chance de sobreviver sem retorno do câncer. A gente fala sobre sobrevida livre de doença e sobrevida global, o número de anos que você tem de vida curada daquela doença, né, para que as pessoas entendam assim. E quem é que se enquadra, então, no critério de preservar a mama, né? Aquela paciente cujo o tamanho da mama e o tamanho do tumor combinam de tal forma que eu consigo retirar o tumor com margens de segurança, preservando a cosmese da mama, porque não adianta também eu preservar a mama e deixar um cotoco de mama de um lado e a mama normal do outro. Isso, ao meu ver, não é preservar a cosmese, tá? Então, eu tenho que fazer uma cirurgia segura do ponto de vista oncológico, mas ela também tem que ser cosmética. Veja bem, não é estética, é cosmética. A paciente tem que ter uma mama, o resultado da cirurgia não pode ser mutilador, mesmo que você preserve a mama. Entende? Ele tem que ser um resultado que agrade os olhos, agrade aquela paciente e seja harmonioso com o corpo dela. Ela não pode ficar com uma mama muito menor que a outra, e ela não pode usar uma blusa que ela quer, ela não pode usar um biquíni, um maiô, ela tem que ficar usando enchimento. Isso, ao meu ver, não é cosmese, não é cosmético, tá? Então, não sei se deu para entender bem. Melissa, hoje em dia também o convênio cobre a cirurgia de mama, a plástica reparadora, né? Então, sei lá, se ela precisou tirar uma mama ficou muito menor do que a outra, ela consegue fazer a simetria, às vezes até no mesmo tempo cirúrgico, né? Sim, sim. O grupo que eu trabalho, né, no Instituto Mastovida, todos nós lá, a gente tem treinamento para realizar cirurgias oncoplásticas. O que é isso? A gente usa táticas de cirurgia plástica para operar nossas pacientes. Mesmo que seja para conservar a mama. Às vezes eu consigo, usando tática de plástica, tirar uma área maior de mama, né, poupando a paciente da mastectomia e produzindo um resultado cosmético agradável, harmonioso para aquela paciente. E quando há necessidade de retirar a mama, a gente faz a retirada e, a depender do estadiamento daquela paciente, do tipo de tumor, tá? A gente, via de regra, consegue fazer uma reparação imediata. Às vezes, a gente não consegue, de forma imediata, fazer tudo o que precisa ser feito. Às vezes, a paciente precisa de alguns tempos de cirurgia a mais para chegar num resultado final legal, tá? Mas a gente também faz, e isso é coberto pelas operadoras de saúde. Nem todos os mastologistas têm experiência e fazem esse trabalho. Às vezes eles trabalham em conjunto com um cirurgião plástico. Eu mesma, embora eu faça, algumas vezes algumas pacientes minhas fazem com um cirurgião plástico. Então a gente também pode atuar em conjunto com um cirurgião plástico. Isso vai da experiência da equipe de mastologia ou do mastologista que atende aquela paciente, mas o convênio cobre. Né? Aí, quando for com um cirurgião plástico, tem que ser com um cirurgião plástico que atenda o convênio, ok? Convênio. E outra pergunta, Melissa, que hoje em dia parece que a gente vê menos, né? Eu, pelo menos, que acompanho um pouco, às vezes tem paciente em comum com você. Hoje em dia tem menos esvaziamento axilar que aquela cirurgia antigamente, gente, só para situar, assim. A mulher às vezes fazia mastectomia, então vinha ou colocava prótese ou não colocava nada e tirava assim 1 milhão de glândulos embaixo da axila e tinha muita queixa de
perda, às vezes, de movimento, inchaço, né, no braço, às vezes precisava de muito tempo de fisioterapia para o braço voltar a ficar funcionante daquele lado. Às vezes era um braço com maior dificuldade assim, de veia para fazer exame. E às vezes um braço ficava, o braço que onde ela tinha feito o esvaziamento axilar, que é essa retirada assim, massiva de glândula, de gânglios embaixo do braço, ele ficava diferente mesmo, ele ficava mais edemaciado, ficava, podia ter perda de movimento, tudo isso. Hoje em dia, como é que tá isso, Melissa? Então, na verdade, houve uma revolução, né, da cirurgia axilar, né, nos últimos anos. Quando eu me formei na faculdade era uma coisa. Agora, assim, o que eu aprendi na residência era outra, e o que eu faço hoje é totalmente diferente, porque a medicina avançou muito nesse aspecto. Hoje a gente esvazia muito pouco as axilas. Hoje você tem a combinação entre uma cirurgia mais econômica axilar associada à radioterapia como uma forma de tratamento do câncer de mama quando ele já metastatizou para a axila, tá? Os estudos mostraram que essa radicalidade da cirurgia axilar não gera maior taxa de cura ou maior chance, maiores anos de vida livre de doença, entendeu? Só gera mais morbidade, que é isso que você falou, a paciente fica com aquele braço esquisito, formigando, às vezes pode perder a força ou inchar muito, ficar com linfedema, isso diminui muito a qualidade de vida da paciente. Então ela fica, às vezes, antigamente ficava curada do câncer de mama, mas herdava uma sequela tão pesada quanto um diagnóstico de câncer de mama, né? Eu tenho ainda algumas pacientes que eu acompanho assim, tenho pacientes minhas que infelizmente evoluíram dessa forma, nem tanto às vezes por conta da radicalidade da cirurgia, mas da agressividade do tumor, do quanto que ele atingiu aquela região, entendeu? E às vezes ela faz a quimioterapia antes, ela não tem uma resposta muito grande, ou até tem, mas a lesão, o câncer foi tão agressivo naquela região que você tem que esvaziar e ela vai irradiar. E essa combinação de cirurgia e radioterapia axilar aumenta muito a chance dessa complicação. Então, graças a Deus, hoje isso é bem mais raro e hoje também os diagnósticos são mais iniciais. Essa pulverização da mamografia, né? Eu falo pulverização assim, aqui, né? Não é a realidade do Brasil inteiro. Mas aqui na nossa região existe um bom acesso, então hoje são poucos casos onde a paciente chega com câncer mais avançado e ela acaba já tendo esse comprometimento da axila e necessita dessa cirurgia mais radical. Graças a Deus, hoje é menos. O estado de São Paulo, né, a gente tem uma boa cobertura de mamografia e isso é excelente, graças a Deus, assim, eu sei que tem lugares do Brasil, às vezes tem gente que está assistindo a gente de outro lugar, mas assim, o estado de São Paulo tem uma ótima cobertura de mamografia e assim, eu tinha uma professora, eu fiz faculdade em Ribeirão, que ela falava assim que o pessoal em Minas quer matar os pacientes, porque às vezes as pessoas corriam de Minas para Ribeirão, que é pertinho ali, são 100 quilômetros, para poder ter acesso, às vezes, mamografia, ultrassom, um diagnóstico mais rápido. E o estado de São Paulo, graças a Deus, a gente tem isso, porque mesmo no SUS, quando você faz diagnóstico de câncer, você consegue encaminhar para a rede Sara rapidinho, né, Melissa? E para os grandes centros de mastologia também, né? Eu acho que existem algumas realidades, assim, em todos os estados. Nos grandes centros, então, a região ali de Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, algumas capitais do Nordeste, eu acho que nesses locais o acesso é melhor. Mas no interior, entre os diferentes estados, varia bastante. Existem localidades onde a paciente tem que viajar 80 quilômetros, 100 quilômetros para fazer uma mamografia. E nem sempre, aliás, quase nunca, a prefeitura fornece esse transporte, né? Ela agenda essa mamografia, a paciente tem que fazer uma peregrinação, né? Então, isso daí dificulta muito o acesso à mamografia. E mesmo aqui no estado de São Paulo, às vezes vem algumas pacientes aqui para São José que moram em algumas cidades aqui do entorno e que às vezes têm algumas dificuldades, mas com certeza frente a outros estados, eu, por exemplo, fiz toda a minha formação no Rio de Janeiro, é diferente. Aqui a gente tem uma situação um pouco melhor e certamente se a gente comparar com o norte do Brasil, a quantidade de mamógrafos, a distribuição de mamógrafos no Brasil, ela é totalmente desigual, você não tem muitos mamógrafos no norte.
e você tem bastante aqui no Sudeste. Então, isso também influencia a cobertura do exame. E não é só isso, existe a qualidade também. Às vezes tem um mamógrafo, mas ele está quebrado há 2000 anos, ninguém conserta. Então, não faz o exame. Existem também aparelhos já muito sucateados, cuja imagem perde bastante da sua qualidade, e isso inviabiliza, às vezes, a visualização de algumas lesões mais sutis, menorzinhas. Então, existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Do Brasil, Infelizmente. isso é A verdade. gente está vendo isso na pandemia, né? A taxa de mortalidade pelo coronavírus, ela varia entre os estados, como se no Brasil a gente tivesse Bastante. vários países dentro de um país. Isso tem a ver com acesso à saúde, mão de obra qualificada, Ficada, número de indica UTIs, tudo isso, né? N coisas. Às vezes as pessoas, a condição socioeconômica menor, a moradia mais precária, as pessoas moram mais aglomeradas. Às vezes Sim, também a pessoa não tem condição de pegar um ônibus para se dirigir para fazer o exame. O exame existe, mas ela não tem condição de gastar para ir fazer o para ir fazer exame. o Eu já exame, né? vi isso. Eu já vi isso acontecer, não aqui, quando eu morava lá no Rio de Janeiro. A paciente da Baixada, ela falou: doutora, eu tinha que ir lá na minha cidade, eu sempre está com problema, manda a gente vir fazer no Rio. Aí eu tenho que pegar 2 ônibus, né? Então, às vezes é complicado para algumas pessoas, né? Uma outra coisa que me perguntaram, que é bastante comum que a gente vê no consultório, dor na mama, a famosa mastalgia. Tem que sair correndo, tem tratamento, dá para usar. O que você usa hoje em dia, assim, quando é doença benigna mesmo, aquela famosa dor na mama, assim. Eu lembro quando eu era adolescente lá, novinha, lá há um tempo atrás, não pode falar quanto tempo. Mas o médico mandou, o ginecologista na época mandou usar vitamina E. Placebo, não adiantou nada, né? Depois eu descobri que a minha dor na mama era TPM e o sutiã errado que eu usava nessa época de TPM. Às vezes eu punha um top mais firme e eu ficava melhor da dor na mama. Hoje em dia, dor na mama, o que Bom, você usa mais? dor na mama é 50% das consultas do consultório do mastologista, com certeza. Eu digo que o que dói mais é a desinformação, né? Então, quando a paciente ela não sabe o que ela tem, a dor, a tolerância dela àquela dor é muito menor. Então, enfim, ela acaba se preocupando muito mais, tá? Eu digo também que o câncer de mama é a doença silenciosa, né? Infelizmente, quando o câncer de mama dói, ele já está, via de regra, avançado na mama. Então, acaba que essa paciente que está com um tumor suspeito, como ele não dói, ela acaba demorando mais para procurar um médico do que aquela que sente dor e que às vezes não tem nada demais, ou tem uma alteração fibrocística que é benigna, tá? Então, assim, quais são as causas de dor na mama e o que você pode fazer para atenuar a dor da paciente? Existem dores que são musculares, tá? Eu tenho algumas pacientes, às vezes, com transtornos inflamatórios no ombro, né? Tem gente que tem o ombro congelado, não levanta o ombro, né? Não consegue fazer isso. Eu vou examinar, a paciente não consegue fazer isso. Essa paciente, ela pode ter uma dor espalmada que pode irradiar do ombro para o braço e do ombro para os quadrantes externos da mama, tá? Você pode também ter dores que são associadas à questão do movimento da mama, a tração da mama sobre o músculo peitoral, né? A mama que fica balançando dentro do sutiã. Então, é o que você falou, sutiã inadequado. A paciente pergunta: doutora, qual que é o sutiã bom, então? Meu Deus do céu, né? Olha, o sutiã bom é aquele que você levanta o braço e ele não levanta atrás. É aquele que você chega no final do dia, atrás não pode estar levantado e na frente mais baixo. Ele tem que estar fixo no tórax. Você tem que poder levantar o braço, fazer o que você quiser e ele não movimenta. Ele fica fixo no tórax. Via de regra, como é que é esse sutiã? Ele vai ter 3 feixes atrás, ele vai ser largo, ele pode ter aquelas barbatanas laterais, ele pode ou não ter o bojo. Algumas mulheres sentem muita dor e a gente observa isso. Ela tira o sutiã de aro da vida dela e a vida dela melhora. Isso é muito pessoal, varia entre as mulheres, tá? Mas mesmo que ele tenha bojo ou tenha aro, tá? O bojo tem que pegar a mama inteira. Você não pode ter uma cobertura parcial da mama. Ah, mas fica bonito, aquele colo marcado. E sim, isso é muito bonito para você usar com vestido, com decote, mas não no dia a dia, porque via de regra essa mama que não está bem segura pelo sutiã,
ela vai ficar movimentando no tórax, e isso pode causar uma dor no final do dia. As pacientes falam, doutora, é aquela dor que eu pego com a mão aqui, ó, no prolongamento axilar, tá? Então, a questão do sutiã, e tem mulheres que têm a mama mais sensível. Tem colegas mastologistas, inclusive, que recomendam a mulher dormir com um topzinho, né? Um top mais confortável, que não dói muito, não aperta muito, tá? Isso, às vezes, pode ser uma boa recomendação, realmente, para alguns casos. E existem aqueles casos onde a mulher tem uma mama muito densa, com muita glândula, ela já tem mais de 40 anos, onde a prevalência das alterações císticas é muito grande. Então, é uma mama mais sensível, é uma mama que dói mais. Então, o entendimento também de que é uma alteração benigna, que faz parte do processo de envelhecimento da mama, faz com que aquela paciente entenda melhor e sinta menos medo. Então, acho que a tolerância à dor até melhora, tá? Mas existem casos que não melhora, que a mulher tem uma dor incapacitante, isso atrapalha ela do trabalho, atrapalha ela até no momento ali de intimidade com o parceiro dela. Então, para esses casos, a medicação mais eficaz é um bloqueador de receptores hormonais da mama, que é o tamoxifeno, tá? Não. Tamoxifeno. A gente usa ele para tratar câncer de mama como um medicamento de quimioprevenção, mas ele pode ser usado para tratar dor mamária severa, tá? É claro que é numa dose e por um tempo diferente do que você usa para tratar a quimioprofilaxia do câncer de mama, tá? Foi feito um estudo em 2004, uma meta-análise, para as pessoas entenderem. Meta-análise é um estudo científico cujo a produção de conhecimento dele está com um nível de evidência muito alto, é top de linha, tá? Certamente daqui a alguns anos a gente vai ter meta-análises sobre tratamento de Covid, enfim. Mas não é o momento ainda. Você tem que ter vários estudos publicados para você conseguir compor uma meta-análise, e você tem que ter um time muito bom de epidemiologistas para fazer uma meta-análise. Mas em 2004 foi publicada uma meta-análise onde ela comparou o vitamina E, óleo de prímula, tamoxifeno, e mostrou que o efeito maior é do tamoxifeno, tá? O óleo de prímula, ele ficou ali, nem que sim e nem que não. Mas ele é mais indicado, às vezes, para tensão pré-menstrual. Na prática clínica, eu acho que, para alguns casos, me parece que ele tem um efeito benéfico. A vitamina E, nessa meta-análise, não mostrou-se eficaz para o tratamento da dor na mama. Mas, na prática, algumas pacientes, às vezes, vêm tomando e falam, doutora, para mim melhora. Enfim, se melhora para você, não tem problema nenhum você tomar, entendeu? Porque vitamina E é bom para o cabelo, é bom para a unha, então não tem problema, tá? Mas assim, Melissa, o mastologista, via de regra, não permite, não prescreve. Eu vou te interromper rapidinho. O Instagram vai barrar a gente daqui 2 minutos e meio. Mas a Ana perguntou aqui se nessa época de pandemia pode ficar sem sutiã em casa ou isso prejudica ou não? Tem que ficar o tempo inteiro de sutiã para ter sustentação? Primeiro que sem sutiã a gravidade age, né? Continua agindo, né? E se você tiver mais de 40, o seu colágeno não é o mesmo. Então, eu acho legal usar sutiã. E você pode ter dor na mama, assim, porque quem está mais em casa está fazendo mais atividade doméstica. E isso movimenta o músculo peitoral. Então, você pode ter mais dor também no final do dia. Então, usa o sutiã, escolhe aquele feinho, né? Aquele feinho que é confortável. Todo mundo tem aquele feio de ficar em casa. Escolhe ele, tá ótimo. Mas fica de sutiã. Mas ele não prejudica, né? Ficar sem sutiã não prejudica. Não, se você não sente dor e tudo mais, não tem problema. Não gera doença na mama. Não gera doença, mas existe a questão cosmética mesmo. Quem tem coragem de dizer que a gravidade não influencia, né? Eu não tenho coragem, não. Né? Mas enfim, você pode ter dor. Pode ter dor por conta disso, tá? Por ficar com a mama livre mesmo, né? E dependendo do volume mamário, às vezes dá desconforto mesmo, né? Não tem muito jeito. Eu sempre falo para dormir sem sutiã. Se tem um momento que é bom de ficar sem sutiã, é para dormir. Mas tem mulher que para dormir sem sutiã é ruim. Tem algumas que melhora muito a dor na mama, dormir com um top, alguma coisa assim. Isso acontece também. É muito individual, entendeu? Individual. Cada mulher é de um jeito. Sempre individualizar. Eu vou ter que encerrar porque o Instagram vai encerrar sozinho daqui 30 segundos. Ele está me avisando aqui. Mas eu queria te agradecer pela disponibilidade, por tirar todas as dúvidas. Bastante gente mandou pergunta, bastante gente entrou e mandou pergunta. E foi bem legal. Eu queria te agradecer. Tirou bastante dúvida da minha.
né? É legal, é legal. E Às foi vezes a gente fala muito tanto de câncer de bacana. mama e reserva pouco tempo para falar das coisas do dia a dia, né? Do sutiã,